Salve galera, eu sou Gessé e esse é um dos melhores vídeos que eu tô pra fazer. Eu espero que vocês gostem. E cara, só vamos comigo nessa jornada, velho. Primeiro eu vou dar um panorama pra vocês geral, onde vocês vão entender tudo e toda a dimensão dessa batalha, que pra mim já é uma das melhores do mangá. Primeiramente, a situação é que, após Quim tomar Gyou, o próximo alvo é claramente a capital real do Zal, Cantan. Tomando Cantan, você derruba Zal. Mas existem dois obstáculos antes tomar a capital de Zal: as fortalezas de Heiou e Buju. O objetivo dessa campanha é essa. 3 dos novos 6 grandes generais de Quim, Ozen, Kanki e Ottawa, se direcionam e estão prontos para tomar essas duas cidades. Primeiro eu quero falar para vocês perceberem uma coisa: a vantagem desse sistema dos 6 grandes generais. Temos 3 dos novos 6 grandes generais próximos a essas fortalezas, se dirigindo. As forças de Zal fazem de tudo para formar uma linha de defesa ali e empatar esses 3 grandes exércitos. E atrás deles temos o QG do comandante de Zal atualmente, o general Koshou, com um exército de 150 mil homens. É aí que vai começar a teoria da minha visão de como essa batalha se desenvolveu. Capítulo 674. Depois de resolver todo aquele rolo com a Kyorei, vamos agora para esse panorama da batalha. É dito que Kanki empreendeu um ataque furioso como nenhum outro que ele já havia feito, visando tomar a conquista da cidade de Ikkyu. Beleza? Esse ataque ceifou a vida de muitos inimigos, mas também muitos aliados caíram. É dito que tudo aquilo para Kanki parecia muito divertido, e visando a conquista dessa cidade, o flanco esquerdo do exército dele foi interceptado pelas forças de Zal e quase aniquilado. Isso foi analisado pela TEM nessa outra página, quando ela diz que o terreno onde o flanco esquerdo estava atacando o de Ikkyu, ele favorece as tropas de Zal por uma elevação. E isso dá uma vantagem para eles, onde ela diz que essa é a pior ideia que o Kanki já teve. E que de fato, com as previsões dela, o flanco esquerdo foi quase aniquilado. Daí o que é que Kanki faz? Nesse mesmo capítulo 674 vai ser informado de que a unidade Gyokuro se junta ao exército Kanki. E a gente vai ver que ela vai ser direcionada no 675 agora para o flanco esquerdo. Eles veem a força principal voltando praticamente massacrada, cheia de feridos. Tem caras cegos, sem membros do corpo. E a Gyokuro foi como reforço para agora reestruturar o flanco esquerdo, que é o que foi quase aniquilado. Eles serão a força principal agora. Eles estão num conflito alegando de que isso não vai dar certo para eles. Maron, o conselheiro, chega. Eu quero que vocês percebam a segunda coisa. Maron tem o escopo básico da guerra. Ele tem uma visão como ele tinha no começo em Kokuyou, onde a intenção do Kanki depois se mostrou outra. A intenção que o Maron tem é a de guerrear convencionalmente. Qual é a base que ele usa? Tomem Ikkyu e se posicionem para flanquear o QG do exército inimigo. Assim, nossa conquista já vai estar em mãos dadas. Depois de um conflito com os oficiais da Gyokuro, principalmente Kanju, o Ron alega que de fato tomar Ikkyu para eles vai dar muitas vantagens, mas que eles não possuem a força necessária para isso. Detalhe, eles não possuem a força necessária, eles precisam de mais. Ele diz: a gente precisa de soldados do exército Kanki. Maron na hora recusa. Ele diz que os homens do exército Kanki são a estrela, como os homens mais fortes, eles devem ser preservados, mas que ele olha para o Ron e diz: tome Ikkyu. Sua função é essa, tome Ikkyu. Maron logo depois vai informar o Kanki sobre a chegada da Gyokuro e falar um pouco da sua opinião. Percebam uma coisa: quando o Maron chega, ele diz: chefe, a Gyokuro acabou de chegar. Na minha humilde opinião, eles não serão capazes de tomar Ikkyu. Kanki, com um sorriso no rosto, responde um talvez.
Ele logo depois diz: nós progredimos muito mais do que o exército Ozen e Ottawa. Em compensação, tem muitos mais inimigos concentrados em nossa região. Não seria melhor nós esperarmos? Talvez seja melhor recuar um pouco. E Kanki responde com outro: talvez. Eles Maron envia essa ordem ao exército central, Antakokuyo e Hingyoku, e ao flanco direito, Mbota Raido. Continuem avançando. Agora vamos ao QG do homem de Zao, Koshou. Com um exército de 150 mil homens, ele decide avançar para esmagar o exército Kanki, que foi o que mais avançou ali dentre a linha daqueles 3 grandes generais. Para uma batalha que já tinha uma vantagem pendida para Zao, com a chegada desses 150 mil homens, seria pior. O QG do Kanki recebe a notícia, mas ele diz: continuem atacando. No capítulo 676, antes da batalha de fato entre esses 2 homens acontecer, temos os refugiados saindo de toda aquela região, as fortalezas Ryo e Bujou sendo fortificadas. Vamos para o QG do Ozen, onde ele é informado sobre o avanço do Kanki e o direcionamento do Koshou para este. E eu quero que vocês percebam mais alguns detalhes aí. O primeiro deles é que todos acham que esse avanço do Kanki foi lógico, os oficiais do Ozen. E o segundo é quando o Ozen diz: vamos esperar, vamos aguardar. O fator do Ozen resolver aguardar ajudou o Kanki de uma maneira que vocês nem imaginam. Maron é extremamente nervoso e os outros oficiais, como a gente pode dizer, Hingyoku e Kokuo, duvidosos, com toda essa ideia do Kanki que é insana. Eles recebem a notícia de que o exército do Koshou vai chegar em meio-dia com 150 mil homens. O único que coloca fé ali na ideia do Kanki, que é devoto ao Kanki, é o Raido. E temos início a batalha de 80 mil homens do exército Kanki contra 240 do exército Koshou. Koshou tem 3 vezes mais homens. No capítulo 677, na primeira página, a gente já vê a Gyokuro passando por maus bocados, sendo dizimada. Depois a gente vai para o QG da Rishin, onde eles são informados do andar da batalha, de como ela está crítica para o exército Kanki, como ele vem sendo pressionado continuamente. E é dito pelo próprio Shin que já fazem 8 dias desde o início da batalha. 8 dias. É aí que a gente vai ser informado de algumas coisas. A primeira delas é a ideia de que tanto a Gyokuro quanto a Rishin ficaram sob o comando do Kanki. Kanki escolheu para eles e deixou a Gakuga com o Ozen. Foi o consenso em que eles entraram. A Rishin finalmente recebe a notificação de um mensageiro de que ela foi solicitada no campo de batalha para ir para o flanco esquerdo. Durante o caminhar é quando o Moten diz que se ele conhece bem o Kanki está indo atrás da cabeça do Koshou com toda essa ideia insana. Agora, galera, o resto é história. Eu vou entrar para vocês, de fato, no quão grandioso essa ideia foi. Durante a marcha da Rishin para a batalha, o mensageiro mantém eles a par da situação. Algumas coisas que ele diz sobre a batalha é tipo: 40 mil no exército central, liderados por Hingyoku e Kokuo, flanco direito Raido, flanco esquerdo Gyokuro, que foi dizimado. Vocês vão para o flanco esquerdo. Quando o Rishin chega lá, eles conseguem salvar o Ohon. A batalha só piora cada vez mais. E aí que entra o grande plano. Lembrem que esse mensageiro ele foi despachado por Maron. Ele traz ordens de Maron. Foi um pedido do Kanki. Mas a estratégia que ele está passando para Rishin é uma estratégia do Maron. Ele diz que a Gyokuro foi espalhada, praticamente dizimada. E que agora a Rishin vai ser a força principal do flanco esquerdo. E que a função deles é tomar Ikkyu. Porque por ser o canto mais difícil de ser tomado, é também o que Zao menos acredita que cairá. Portanto, se a Rishin tomar Ikkyu, é uma reviravolta em todo o campo de batalha. A chave para eles ganharem a batalha, de acordo com o Maron, é Ikkyu. O Maron era quem estava sendo o cérebro de toda essa batalha, até um certo momento. No desenrolar dos flancos, a gente tem o seguinte:
Raidou consegue capturar o filho mais novo do general Ryu-Haku do flanco esquerdo de Zhao e usa ele como isca para atrair o general. O plano dá certo. Ambos, o general e o filho mais novo, são mortos. Porém, o filho mais velho chega e captura Raidou. Como o exército Kanki vem perdendo em todas as linhas de frente, e Zhao vem pressionando, há uma quantidade substancial de desertores. No flanco direito, o único que estava tentando batalhar era o Raidou. E o Kanki envia o Ojiko para dar uma notícia ao Raidou de que ele não seja afobado, de que como ele é muito impetuoso, está agindo contra o plano do Kanki, ou seja, Kanki já tinha outras intenções. Diferente de Maron, que tinha uma visão básica da guerra, ganhar em um dos flancos, principalmente no esquerdo, onde é muito mais improvável, e flanquear o QG. Essa era a visão do Maron, que era a visão que o Raidou estava seguindo. Só que Kanki dá ordens opostas. Ele envia o Ojiko para dizer para o Raidou recuar, não ser afobado, e que a ideia dele é outra. Só que Raidou, mesmo recuando, depois de perceber que ele capturou o filho do general Ryu-Haku, ele escolhe fazer uma armadilha para melhorar a situação para o Kanki já. O que dá certo e dá errado, porque sai pela culatra e Raidou é capturado. Maron, enquanto isso, no QG, vendo toda a situação desesperadora, onde Ringyoku estava sofrendo muito ali no exército central e a Kokuo estava segurando a barra, mas estava perdendo gradativamente também, o Maron também pensa em deserdar, porque é muita pressão sobre ele. E o plano convencional dele não está dando certo. Até que Kanki aparece para o Maron e conta as reais intenções dele. Só 3 pessoas até o momento sabiam das reais intenções do Kanki. Nem Kokuyo, nem Ringyoku e nem Shin sabiam até agora, até onde foi mostrado. Shin, contra todas as probabilidades, toma Ikkyu. É durante o decorrer da batalha em Ikkyu, e contra todas as reviravoltas, quando o Koshou captura o Raidou, ele não consegue nenhuma informação. Não sai nada da boca do Raidou. Ele ordena que o filho mais velho lidere o flanco esquerdo de Zhao, já que ele é o único que restou. E ele e Kohaku no centro fazem um avanço impetuoso que joga uma pressão absurda contra o flanco direito do Kanki e o centro. É dito que o Ringyoku, as tropas deles foram dispersadas, a Kokuo foi forçada a recuar, o flanco direito sem o Raidou agora está sofrendo um esmagamento frente ao Ryu-Haku, agora o Shoukei. E é nesse capítulo 687, quando nós temos o Kaman, um oficial de Zhao, chegando à tenda do Koshou, e o Kaman alega o seguinte: a primeira coisa, ele traz um relatório para o Koshou, que o flanco direito e o central de Qin estão sendo perseguidos e que há muitos desertores, que eles não serão capazes de reagrupar as forças e continuar a lutar. Kaman pergunta a Koshou sobre o impasse em Ikkyu. Diz: e se eles tomarem Ikkyu? Koshou diz que não vão, que é apenas um contratempo. Mas ele pergunta o que preocupa Koshou, do fato de Raidou estar mantendo a boca fechada, e qual é a intenção do Kanki. O que é que preocupa tanto o Koshou? Koshou alega que é sem chance o fato do Ozen vir em direção a ele, porque o alvo do Ozen é Ryo e Bujo, mas que de qualquer maneira ele colocou vigias. Kaman cogita dobrar vigias, e Koshou diz que ele já fez isso, ele foi muito precavido. Mas que de qualquer maneira, a existência do Ozen, aquele primeiro fator, lembra que eu falei, o sistema dos 6 grandes generais, o fato do Ozen ter dito vamos esperar, colocou uma pressão absurda nas costas do Koshou, porque agora ele tinha que concluir a batalha o mais rápido possível, porque mesmo ele cogitando que Ozen não viria até ele, uma possibilidade dessa não é descartada, e que se viesse, era Koshou que estaria em sérios perigos agora entre 2 exércitos. Então ele tem que acelerar o fim da batalha. Galera, como a vantagem era totalmente pra Zhao em números, era de se especular que o QG do Koshou era recheado de soldados. E aí que temos a primeira falha. Quando o Kaman diz que então eles têm que acelerar o decorrer da batalha, ele diz que ele vai enviar 5.000 tropas para Kohaku. Consequentemente, a gente sabe que essas tropas são do QG, já que Kaman é um oficial do QG. 5.000 tropas para reforçar o centro, que não eram necessárias, mas eles enviaram para acelerar o decorrer da batalha, encontrar o QG do Kanki e pôr um fim nisso, antes que Ozen chegue, ou para que eles possam lidar com Ozen agora.
ele envia 5.000 homens para o centro. E ele diz que vai pedir a Ryu Haku para enviar tropas também do flanco esquerdo de Zhao para o centro. Começa-se a caça ao Kanki. É aí, galera, que mora o perigo. Porque a estratégia do Kanki se centra nisso. Ele quer que o Koshou emagreça o QG dele. E existem várias formas para se fazer isso. Perseguir o exército inimigo, procurar o QG inimigo, ajudar a concluir uma batalha, reforçar uma posição duvidosa que você não sabe se vai cair ou não. Que é por isso que Koshou disse, se Kohaku vai avançar, Ikkyu não vai cair, mas por precaução deixe 3.000 homens lá. É uma maneira de você acelerar o fim da batalha. Ikkyu era um ponto em interrogação. Shin consegue tomar Ikkyu. E é o fato de Shin tomar Ikkyu que vai acelerar o desfecho dessa batalha. Porque quando Shin toma Ikkyu e se posiciona no flanco do QG do Koshou, Koshou é forçado a direcionar os últimos 5.000 homens que ele tem ali, tirando a guarda dele, para interceptar o exército Shin. É dito que é aí que se mostra uma falha fatal, que é quando o Kanki faz a jogada. Kanki usou de meio todos aqueles desertores que estavam fugindo para serem a sua grande arma. Ele sabia que devido a toda a disparidade de forças desde o início, haveriam desertores do exército dele. E ele jogou através disso. Foi tática similar ao que, por exemplo, a gente pode ver a Karin analisando a jogada do Hibuku lá em Kankoku, quando ela diz que desde o começo da batalha Hibuku já vinha preparando o plano B caso o plano A falhasse. Ele vinha enviando cada vez mais tropas de Zhao para uma passagem sul, formando um enorme contingente de cerca de 30.000 homens, 40.000 homens, no decorrer dos dias da batalha. E como o Qin não percebeu, ele dobrava a quantidade de estandartes. A Karin diz que a percepção humana, o máximo que ela consegue captar é o dobro da sua quantidade. E que se você dobrar a quantidade de estandartes lá na retaguarda, fica pior ainda de você distinguir os números dos soldados. É por isso que Keisha depois estava lutando com um exército de 80.000 homens contra o Duque com 40, mas o Duque não foi capaz de perceber que 30.000 homens ou 40.000 homens tinham sido separados e estavam formando destacamento para atacar a passagem sul. Outra forma de engodo desse jeito, por exemplo, eu posso dar a vocês, em Kokuyo, quando o Raidou e o Zenou foram cercados pelo Gakuei com um número maior, não conseguiram reforços, eles conseguiram fugir, se agrupar e depois derrotar a guarnição na colina central e queimar todo o progresso que estava sendo feito ali. Também foi uma forma de engodo. Outra forma de engodo similar a que o Kanki fez agora, a gente pode usar como exemplo a própria Yotawa em Ryoyo. Ela começou a recuar quando os Quan Hong e as tropas de Zhao se juntaram, dispersou todas as suas forças, mas ela mandou uma mensagem para todas as tribos, onde o ponto de encontro seria Ryoyo. Cada tribo ali daria o seu jeito de chegar. Ela deixou o velho Emperor encarregado de uma grande força. Eles tomaram Ryoyo, e quando os Quan Hong, Sun Suiju e Xia voltaram, Ryoyo já estava nas mãos da Yotawa. Kanki fez uma estratégia basicamente nisso. Enquanto haviam os desertores, ele pegava e enviava alguns pequenos grupos de soldados, passavam pelas brechas na defesa, se escondiam. E foi esse grupo que se juntou em um grande número e atacou o QG do Koshou, que agora estava magro. Essa era a estratégia do Kanki. Ele queria que o Koshou emagrecesse o QG dele para que ele atacasse. Aí tu me diz, mas isso só foi possível por conta do Shin. Não, cara. Eu acho que o trabalho que o Shin tinha ali era, no mínimo, manter uma batalha ali. Se Kanki quisesse tomar Ikkyu, por que então ele esperou o flanco esquerdo dele ser dizimado, para depois ele enviar a Gyokuro, que foi dizimada, e depois enviar a Risshin? Por que ele não juntou essas três forças que estavam sob seu comando? A Gyokuro e a Risshin já eram dele desde o início. Bastava que ele tivesse juntado todas essas no flanco esquerdo e ter dito, eu quero Ikkyu, vocês têm que tomar Ikkyu para a gente flanquear o Koshou, a chave tá aí. Esse não era o plano do Kanki. Por que ele enviou uma mensagem para o Raidou parar de ser afobado? Porque o Raidou estava jogando no plano do Maron, que o Shin e o Ron também estavam.
A gente tem que ganhar o flanco para poder ameaçar, flanquear o Koshou. Mas Kank disse, não, ó, o centro e o flanco direito tem que ter calma. Deixa o flanco esquerdo lutando. Que minha estratégia não é essa. Eu quero que ele me procure, eu quero que ele envie cada vez mais tropas do QG dele para reforçar uma possível EQ, para me procurar no centro. Eu quero que ele cada vez mais deixe o QG dele fraco. Que eu quero o QG dele. O fato do Shin ter ganhado em EQ foi um bônus. Se Shin não tivesse vencido em EQ, a batalha, na minha opinião, teria durado mais dias, mais tempo. A gente não sabe se o exército Kank aguentaria, porque o exército Kank nesse atual capítulo 692 tá ruindo. Tava ruindo já. O fato de Shin ter ganhado foi muito necessário, porque foi um presente e acelerou a vitória do Kank. Fez o Koshou enviar os últimos 5.000 que ele tinha para interceptar eles. Mas na minha humilde opinião, o plano do Kank ia rodar mesmo sem isso. Porque mesmo que Shin não tivesse vencido em EQ, onde era o ponto mais vantajoso para Zhao, Koshou, vendo que era o único flanco que ele não tinha ganhado totalmente ainda, ele dizia o quê? Pegue mais 5.000 homens e mande para Gakohaku. Vamos acabar com a Rishin e procurar Kank em todos os frontes. Ou ele teria dito, pegue esses 5.000 homens e envie para Kohaku no centro. Vamos achar o Kank. Porque havia a ameaça Ozen o tempo todo ali. O fato de Ozen não estar ali de qualquer jeito era uma pressão psicológica para o Koshou. O Koshou tinha vantagem desde o início. Tinha mais tropas. Como ele disse, era uma batalha ganha para ele. Mas Koshou perdeu porque foi apressado. Ele estava com medo do Ozen chegar. Ele tinha que se pressionar antes de Ozen e Yotawa chegarem numa possível Heiou e Bujou. Ele tinha que acabar com o Kank o mais rápido possível. E foi o fato dele apressar o desfecho da batalha cada vez mais desnecessariamente que deixou essa enorme brecha para que o Kank explorasse. Então, no meu ponto de vista, Shin foi muito útil, foi. Mas, cara, Kank não ia ancorar todo um plano desse nas costas do Shin, no meu ponto de vista. Mais capítulos sairão, eu posso estar errado, mas pra mim, Kank já era Kank antes do Shin. E dentre todos os comandantes de Kim, vamos lá, fala sério. O que menos confiaria no Shin, depois de toda aquela treta de Kokuyo e tudo, e o que menos confiaria em alguém seria o Kank. Kank só confia nele mesmo, nas costas de um servo que já pisou na bola com ele em Eikyu. Não, em Kokuyo, onde o Shin foi ludibriado por Batei e Ryutou. Ele teve a ajuda do Shin? Teve. Mas o plano dele ia rodar de qualquer maneira. É isso que eu quero cravar na tua cabeça. Se ele quisesse tomar Eikyu como a Rishin tomou, ele teria colocado o Hon com a Gyokuro, Shin com a Rishin e o flanco esquerdo original, que foi interceptado e quase dizimado, os três juntos. Juntos eles teriam um número e força suficiente para tentar alguma coisa em Eikyu. E já teria deixado claro que o Kank estava usando força total no flanco esquerdo para tomar Eikyu, que era o que ele queria. Ele não queria Eikyu. Ele queria o QG do Koshou. Só quem ficou sabendo das reais intenções dele foram Maron muito depois, Raidon muito depois, e Ojiko, que ele enviou para dar mensagem ao Raidon. Mas só o Kank sabia de todo esse escopo. Similar a Kokuyo, por exemplo. Quando o Maron estava sendo estrategista, dizendo para Shin e para Raidon, a gente tomou 2 colinas já. Se vocês fizerem uma linha de frente lá na frente, a gente toma a colina central, inicialmente é 3 colinas. Kank, na hora que viu que o Kisui era uma chave para vencer a guerra, ele não avisou a ninguém sobre aquele plano dele. Simplesmente disse, todas as forças recuem da colina central. Os caras ficaram putos com ele. Ele ordenou que eles fossem até Higan. Kisui tirou metade das forças de Zhao para ir auxiliar Higan. Ele se espalhou, se dividiu e atacou Kokuyo com tudo e tomou toda a batalha para si. As reais intenções do Kank, só Kank sabe, cara. Ele separou o Zenou para isso, separou algumas unidades fortes para isso. Mas ele só avisou a quem tinha necessidade e na hora que a necessidade se mostrou. Quando o Maron estava pensando em deserdar ele, vou avisar ele. Quando o Raidon estava afobando demais e não precisava disso, ele vou avisar o Raidon. Mas ele não enviou nenhuma mensagem para Rishin, por quê? Aliás, se ele quisesse tomar Eikyu, ele teria juntado essas 3 forças, ou então ele teria dito, Shin, basta só tu manter uma luta aí. Mas por que ele não disse? Porque havia a hipótese também da Rishin ganhar num canto improvável. Foi um presente que o Shin deu ao Kank. Foi necessário para a vitória do Kank. Mas não era essencial isso.
É essa a ideia, senhor. Ele só queria manter um flanco. Ele só queria que houvesse uma batalha em Ikkyu. Por isso que quando o primeiro flanco foi dizimado, ele ia perder um flanco antes do momento certo, antes dele ter forças suficientes para atacar o QG do Koshou e antes do QG do Koshou estar magro, que ele colocou a Gyokuro. Quando a Gyokuro não deu conta e perdeu, e ele ia perder o flanco de novo antes de ter tropas suficientes, antes do QG do Koshou ficar exposto, ele colocou a Risshin. E a Risshin passou. Se a Risshin tivesse sido dizimada, o plano tinha ido por água abaixo, creio eu. Porque Koshou não emagreceria o QG e todos os frontes estariam pressionados. Mas Koshou poderia também emagrecer o QG, já que ele não encontraria Kanki. Mas o pensamento que eu tenho sobre o Kanki é que ele queria que tivesse uma batalha em Ikkyu. Ele não queria que Shin ganhasse, também não queria que Shin fosse dizimado. Ele queria que Shin mantesse uma luta ali. Tipo, por que Koshou, então, caiu nesse plano se todos conhecem, basicamente todo estrategista notável conhece Sunbin e o quanto ele foi importante? Porque é algo tão insano de ser replicado, mesmo sendo algo prático tecnicamente, é algo que depende da capacidade do exército, é algo que depende da insanidade e do risco que o comandante militar está disposto a correr. Era a única, se a gente pensar bem, era uma das pouquíssimas alternativas que o Kanki tinha de pegar o Koshou, para não dizer a única. Mas é justamente pelo fato dela ser fácil e impensável naquela situação que deixou essa brecha pro Koshou. A ideia que parece pra mim é que o que Kanki queria, além de manter os flancos, era ganhar mais tempo, porque quanto mais dias ele tivesse, mais desertores haveriam e, consequentemente, mais o contingente de terceiro grupo de soldados dele aumentaria. Então foi uma jogada genial. O que eu tô querendo dizer a vocês é que, tipo, quanto mais tempo passasse, quanto mais tempo Kanki corresse risco de perder, mais tempo Kanki teria para ter mais desertores e mais grupos de soldados. Ou seja, quanto mais tempo de batalha passasse, o exército Kanki poderia perder, mas o QG do Koshou estaria em mais risco ainda. Então, galera, isso foi recheado de easter eggs. Foram 20 capítulos, cara, e eu falei tudo isso. É absurdo o quão bom foi essa batalha, o quão mestre o Kanki foi. O Kanki desde o início, é dito pelo Koshou que muito antes, desde a hora que ele começou a avançar impetuosamente, visando a conquista da cidade de Ikkyu, visando o Heiou e Bujou, desde quando ele começou a avançar mais do que Ozen e Otawa, a ideia já era essa, de que Koshou visasse Kanki, fosse até ele, ele queria, o objetivo dele era Koshou, não eram as duas cidades, era o Koshou.